ponto de vista mais imediato, quer dizer, o tema da judicialização aparece na década de 90 e aparece tanto como uma formulação teórica, intelectual no campo da ciência política, como um termo, uma expressão que se generaliza, que passa a fazer parte do debate público. Num artigo que eu escrevi alguns anos atrás a respeito desse tema, eu coloquei judicialização da política no Google e veio um monte de coisas. Vocês coloquem, e de fato veio judicialização do Estado, judicialização do país, até judicialização das relações sexuais, né, que é o movimento gay, né, que dizia como estratégia judicializar, né, as questões sexuais. Judicializar no sentido de levar à justiça. E nesse levantamento, né, nesse artigo, eu fiz uma crítica, uma análise e uma colega, Débora Alves Maciel, fizemos uma análise mais da ambiguidade do termo judicialização. Eu vou me referir a isso, mas eu vou explorar hoje os diversos sentidos da palavra política e ver como é que poderíamos, né, então, relacionar essa questão da judicialização com a política nesses diversos sentidos. Bom, do ponto de vista teórico, a formulação do termo judicialização da política em ciência política foi elaborada em seminários internacionais no início dos anos 90 e apareceu no livro organizado por Tate e Wallinder, chamado The Global Expansion of Judicial Power. E quer dizer, como eu falei, essa crítica vai dirigir-se, né, a essa formulação justamente porque ela é um exemplo dessa adoção de um estilo de pensamento que está presente no campo do direito, da administração e de outras ciências humanas, o qual adota esquemas analíticos elaborados por teorias sociais, os quais foram formulados para a análise, né, esquemas analíticos para a formulação de quadros, né, de análise de mudanças sociais, e eles são adotados em outros campos como realidades, como descrições de realidade, como descritivos de processos reais. Então, o problema central quando se fala, por exemplo, sociedade do risco, globalização, judicialização, pós-modernidade, né? Quem viveu o suficiente, né, tem uma história desses conceitos da moda, é que eles são elaborados em teoria social com um objetivo claramente teórico e mais tarde, se eles fazem sucesso, passam a ser tomados como verdades. E então, a pessoa que vai fazer pesquisas posteriormente, tomam esses esquemas não como quadros teóricos, auxiliares para a formulação de hipóteses, mas tomam como quadros descritivos gerais das transformações sociais e os adotam como explicações já pré-elaboradas dos processos sociais ou políticos que se pretende compreender. E os acontecimentos, objeto, aquilo que deveria ser aplicado, passam a ser meras ilustrações que são mobilizadas para confirmar aquele esquema empírico. Então, o problema que é de explicar um processo social já está dado, né, já está resolvido, né, antecipadamente antes de se fazer a pesquisa. Esse é um problema muito geral. Nós que fomos críticos do marxismo, né, funcionalistas, nós fizemos, né, fomos muito treinados a fazer crítica desse marxismo exatamente por causa disso. Porque diz o seguinte, olha, o capitalismo monopolista de Estado implica X, Y e Z. Aí pega-se pinça, né, alguns elementos da realidade e diz, olha, veja como confirma a minha tese. E pronto, né? Pesquisa que é bom não se faz. Vamos ao artigo de Tate e Wallinder, né? A coletânea, né? Na qual nos interessa aqui, nesse momento, apenas o artigo do Wallinder, que pretende explicitar o conceito de judicialização da política. No primeiro sentido, esse conceito é sinônimo de expansão global do poder judiciário, que se refere à infusão de processos decisórios judiciais ou análogos a eles a outras arenas, né, nas quais eles não ocorriam previamente. Então, previamente,
já está, ou que eram supostos, né, não acontecer. Então, esse prévio é uma situação nebulosa, a qual se faz referência sempre de forma pouco definida. O autor parte da definição dada por um dicionário de inglês, Oxford, que define judicialização como, por um lado, a via de um julgamento legal e, por outro lado, uma maneira, um estilo, o jeito de um juiz. Dessa definição lexicográfica, o autor retira o significado de judicialização. 1. A expansão do domínio das cortes ou dos juízes em detrimento dos políticos e ou da administração, isto é, a transferência de direitos de tomada de decisão da legislatura, do gabinete ou do serviço público para as cortes. Ou, por outro lado, a expansão de métodos judiciais de tomada de decisão para além do próprio domínio do judiciário. Em resumo, judicialização envolve, essencialmente, desviar algo para a forma de um processo judicial. Depois de diferenciar as características das cortes e das legislaturas, o autor afirma que é claro que os dois modelos conformam dois diferentes princípios e dois papéis correspondentes, ambos indispensáveis numa democracia. Cita um outro autor para o qual, no âmbito judicial, a ênfase está no papel da razão e dos princípios, distinguindo-se do legislativo e do executivo, em que se apresentam o conflito de valores. Se apresenta, né, o conflito de valores. Assim, é tarefa das cortes proteger os direitos fundamentais dos cidadãos, o que, seguindo Isaiah Berlin, chama-se de liberdade negativa. A legislatura, por outro lado, tem que cuidar dos direitos e obrigações da maioria legislativa. A judicialização da política poderia ser chamada, grosso modo, a expansão do primeiro princípio em detrimento do segundo. É uma definição estipulativa que inicialmente distingue características e papéis apropriados a um e a outro princípio de atuação. Em seguida, associa esses princípios a poderes, procedimentos e esferas de decisão, as quais são separadas e têm relações contraditórias. Uma só pode crescer contra a outra. E, enfim, associa-se essas relações a um processo histórico. Aliás, este processo histórico é feito em seguida, em que se dão exemplos, né, exclusivamente da expansão das cortes e não dos procedimentos judiciais, que é, no final das contas, o que interessa aos autores. Então, naqueles dois sentidos, no final das contas, o que interessa aos autores é a expansão do poder judiciário. Num artigo anterior, elaborado com a minha colega Débora Alves Maciel, examinei a ambiguidade em que é utilizado o termo judicialização, que pode se referir a mudanças institucionais, as quais podem se tratar da ampliação das competências dos tribunais, de novas formas de organização, de procedimentos, etc. Há estratégias, ou seja, a orientação dos sujeitos, as quais podem ser tanto chamado de ativismo dos juízes, quanto a atuação de outros agentes jurídicos e, enfim, a própria processo mais geral que a gente chama de mobilização do direito, né, pelos movimentos sociais. E ela pode se referir, em terceiro lugar, a processos sociais mais amplos nas democracias contemporâneas. Hoje eu vou analisar, então, essa questão a partir de dois pontos. Por um lado, a tese macrosociológica sobre as transformações dos estados contemporâneos, grosso modo, depois da Segunda Guerra. Isso eu vou falar mais tarde, e para mim, essa é uma narrativa social parcial e enviesada. Por outro lado, uma caracterização das mudanças no papel do judiciário e nas suas relações com outras instituições e a sociedade. Deste ponto de vista, o conceito é analiticamente inútil. Comecemos por esse segundo ponto. O conceito é inútil porque não permite distinguir suficientemente as diversas dimensões das relações do poder judiciário e dos agentes jurídicos e das instituições judiciais com a política, entre aspas. Alguns dos diversos sentidos de política que podem servir de fio condutor para essa análise, e para isso eu vou fazer referência às expressões em inglês. Eu devo dizer aqui, entre parênteses, que eu encontro com o Rogério e me penitencio antecipadamente que não usei o sentido do político, né?
que caberia aqui, mas eu acho que não se trata, digamos assim, dessa crítica. Então seria um ponto adicional à crítica que eu vou elaborar. Política pode ser considerada como a polity, né, TY, né, ou como sinônimo do Estado, a unidade territorial na qual se encontra uma auto-organização, um governo que tem a capacidade de ser a última instância de tomada de decisões e que ordena as relações sociais que se encontram no seu âmbito. Em outros termos, né, é o Estado no sentido da teoria geral do Estado ou das teorias marxistas em outro registro. Em que sentido é possível falar aqui de judicialização da política? Trata-se de um fenômeno recente, vinculado ao ativismo dos juristas? Né? Evidentemente que não, pois judicialização, nesse sentido, equivale à própria formação do Estado moderno, para não entrar em outras épocas e espaços territoriais. Uma das características do Estado moderno é a tendência ao monopólio do uso da força física legítima. E, nesse ponto, foi essencial para a sua formação a unificação no próprio Estado da jurisdição, das fontes normativas e das organizações capazes de mobilizar os instrumentos de violência. Embora esse processo seja variável ao longo do tempo e nos diversos países, por isso eu falei em tendência, né, seguindo Max Weber, o que é evidente é que o Estado moderno formou-se a partir da sua capacidade de se sobrepor a formas organizacionais concorrentes, que tinham a pretensão de formar espaços territoriais, ordens ou domínios concorrentes da vida social. Eu estou pensando em jurisdições, né, religiosas, de corporações de ofícios, enclaves feudais, etc., que tinham essa pretensão de concorrer com o Estado unificado. Assim, judicialização da ordem política ou da polity equivale à formação e vigência da própria ordem estatal. E o termo novo não acrescenta grande coisa para compreender o papel do Poder Judiciário na política contemporânea. Aliás, poderíamos, no exercício paradoxal, falar que nos últimos tempos teria havido uma desjudicialização da polity, se considerarmos que a globalização teve como efeitos a expansão da produção normativa internacional, o reforço da lex mercatória, fortalecimento das instituições multilaterais, etc. Evidentemente, essa é só uma indicação que não vale a pena ser seguida. Em segundo lugar, política pode ser considerada como politics, ou conjunto de atividades que no interior de uma atividade política dedica-se de forma especializada à esfera de ação governamental e suas relações com a sociedade. É a política no senso comum do termo. Temos aqui alguma novidade? Evidentemente que você pode ver no noticiário que há decisões judiciais que intervêm nas atividades políticas cotidianas, o que dá uma interpretação de uma constante ação externa dos juízes sobre os políticos. Porém, do ponto de vista da formação do Estado, o fenômeno contemporâneo é a especialização profissional dos juízes e dos juristas, os quais têm e tiveram a sua formação e suas atividades sempre voltadas aos negócios estatais. Isso para não falar da instituição parcial e gradual ao longo do século XIX, do princípio da separação dos poderes e das garantias institucionais dos juízes. A exceção a isso é a formação precoce e a estabilidade da separação dos poderes nos Estados Unidos, mas lá, boa parte dos juízes e de outros agentes judiciais são eleitos ou nomeados pelos legislativos estaduais. E tanto lá como aqui, desde a nossa primeira Constituição republicana, temos a adoção do controle da constitucionalidade das leis e outros poderes do Poder Judiciário no campo do direito público. E esse modelo foi gradualmente adotado em países europeus a partir da Constituição Austríaca de 1920, como todos sabem. Assim, a judicialização da politics confunde-se com a própria consolidação de um Estado constitucional contemporâneo, no qual a profissionalização dos juízes tem como contrapartida a formação de instâncias de caráter judicial, ou quase, com atribuições de arbitrar, limitar e orientar, segundo princípios, o jogo da política. Isso tudo é bastante complexo e interessante. Não é o caso de tratar desse assunto nesse momento, pois o nosso objetivo é outro. Mas as observações indicam que, enquanto judicialização da politics, o termo não significa grande coisa. Não nos auxilia a pensar as relações entre judiciário e política. Política pode ser tomada no sentido de policy, ou seja, os programas e atividades de ação pública governamental, definidas em função das decisões do legislador. Aqui temos também uma intensa ação das instituições judiciais
no dia a dia, chamadas, né, a decidir sobre o sentido dos direitos, os seus limites, a sua efetivação, etc. Agora, se nós definimos as políticas, não no sentido estrito de políticas sociais, mas no de todos os programas e ações governamentais, é necessário considerar que as instituições judiciais fazem parte de uma arquitetura que define papéis a determinados órgãos e certas formas, instrumentos e objetivos legítimos de ação a cada um deles. Ou seja, o exercício da jurisdição é, por definição, uma pólice, porque nos estados contemporâneos determinou-se que os litígios, as violações de direitos, sejam decididos segundo determinadas formas processuais por um conjunto de organizações dotadas de certas características, juízes profissionais com garantias, vedações, etc. Os papéis atribuídos às instituições judiciais são mutáveis ao longo do tempo e do espaço, e não é adequado tomar-se uma determinada distribuição de papéis, a do judiciário árbitro dos conflitos civis no Estado liberal do final do século XIX, como modelo para avaliar todos os demais. A expansão contemporânea, que é tomada como base, também é um fenômeno bastante complexo, eu vou voltar mais tarde. No sentido de ação, né, um quarto sentido, então, o termo judicialização poderia ser definido como política, né? A política no sentido de ação, estratégia, voltada à promoção de valores. E aqui o termo judicialização seria ainda mais fluido, pois não é nem recente e nem se pode dizer que seja crescente ou decrescente, se tomamos um quadro mais amplo de observação do que o que ocorre no nosso país nos últimos anos. A ativação do Poder Judiciário por grupos sociais é um processo associado à luta política e à mobilização cívica ou por interesses. Nesse tema, é importante não considerar apenas a ativação do judiciário por movimentos populares, mas também o seu uso por grupos econômicos ou elites políticas. Afinal, os instrumentos e recursos proporcionados pelo Poder Judiciário são bastante relevantes e não são desprezados pelos que deles possam lançar mãos. Esse sentido de judicialização da política é, pois, bastante variável. Eu tenho uma pesquisa que mostra, faz uma comparação da judicialização, nesse sentido, da política, a ativação do Supremo Tribunal Federal por partidos, né, comparando o governo Lula com o governo Fernando Henrique. Aí você chega à conclusão que a judicialização da política diminuiu. Por quê? Porque agora o partido está no governo, está na oposição, e os partidos da oposição usam menos, né, a judicialização política. Então a gente está aqui numa coisa muito mais fluida e conjuntural do que em uma, digamos assim, dimensão de grande alcance a ser objeto de uma tese de transformação social. Assim, a ação judicial pode ser apenas um recurso auxiliar no conjunto das estratégias dos agentes sociais, e sua relevância é relativa às relações dinâmicas entre esses agentes, que se dão dentro de um conjunto mais amplo de ações. Para tratar desse tema, tem sido utilizada pela bibliografia internacional o termo mobilização legal, ou mobilização social do direito, que trabalha a ativação do judiciário pelos grupos sociais do ponto de vista específico das suas estratégias e relações. Os resultados dessa análise já indicam as limitações do termo judicialização da política, né, se for utilizado no sentido macrosociológico, como um diagnóstico das transformações mais amplas das sociedades contemporâneas. Nessa perspectiva, o termo é vago, pois não se sabe a que processos exatamente ele faz referência, e parcial, se com ele se quiser tratar da ampliação da presença do Poder Judiciário nas sociedades contemporâneas. Parcial por quê? Porque essas novas atribuições, papéis, competências que são dadas ao Poder Judiciário e a outros agentes judiciais fazem parte de mudanças estruturais e institucionais muito mais amplas nas nossas sociedades. E enviesado, porque do conjunto dessas transformações, seleciona a judicialização, para criticar porque esses sujeitos estão fugindo do figurino. Bom, eu vou dar 3 contra-exemplos a partir da história do Poder Judiciário brasileiro, e espero que o Christian não me provoque demasiado, né? Mas vou apresentar, então, exemplos das múltiplas relações entre o judiciário e as políticas, fazendo referência à história e características do judiciário brasileiro. No Império, o judiciário era considerado parte da ordem política global e sua atuação se dava em função desta. Os magistrados imperiais eram, por excelência,
os agentes da ordem política, dada a sua atuação como juízes, como representantes políticos e como administradores. Deve-se compreender bem, não só porque existiam as vedações constitucionais à atividade política dos juízes, mas porque os próprios dirigentes políticos imperiais, isto é, os próprios juízes, consideravam correta essa participação dos juízes na política. Algumas das políticas mais relevantes do período imperial foram levadas a cabo por magistrados e outros agentes jurídicos, como os promotores, como a implementação da lei de terras e da lei do ventre livre. Essa atuação não é surpreendente quando se tem em mente que essas carreiras eram tudo o que havia no país como esboço de burocracias públicas. A ativação do judiciário por movimentos populares para fazer valer seus direitos não começou ontem. As pesquisas históricas mostram que a presença em processos judiciais de indivíduos pobres, livres, libertos ou mesmo escravos não se dava apenas na condição de sujeitos passivos, como réus, ou como objetos, escravo coisa, dos processos. Não era incomum que os indivíduos pobres ativassem o judiciário para defender ou promover seus direitos. Uma parte importante da história do direito judiciário no Brasil é a da atuação dos movimentos pela abolição, em conjunto com rábulas e advogados, para promover a libertação de escravos e a receptividade a essas demandas por uma parte dos juízes. Utilizei, de propósito, referências ao período imperial para ilustrar a judicialização nos 4 sentidos da política que tratei acima. Poderia fazê-lo em relação a qualquer outro período. Basta lembrar a atuação do STF, dos conflitos entre oligarquias políticas na Primeira República, no suicídio de Getúlio Vargas ou nos habeas corpus em favor de presos militares após 64. Ou as atribuições administrativas que os juízes ainda hoje têm, seja como fiscais externos de atos administrativos, seja no controle de direitos indisponíveis, seja ainda como responsáveis pela administração de um dos poderes do Estado. Mas eu gostaria de fazer referência a 2 instituições características do judiciário brasileiro. E aqui, evidentemente que eu vou fazer não uma apologia, né, do Poder Judiciário concretamente, mas sim enfatizar o sentido que foi dado ao Poder Judiciário pelo Estado brasileiro contemporâneo. A Revolução de 30 é considerada o marco que fixou as bases do Estado brasileiro contemporâneo, a partir do qual a política foi nacionalizada, no sentido do reconhecimento do papel do Estado na promoção de determinados valores, e de que partidos e grupos sociais deveriam se organizar tendo o conjunto do país como base territorial. A partir da Revolução de 30, foram definidas as características e funções do Estado brasileiro, com as quais foi redefinido o Pacto Federativo, foram criadas instituições que permitiram a formação de uma política eleitoral competitiva, em termos nacionais, foram redefinidas as relações entre os poderes, quando se reconheceram poderes ativos ao Poder Executivo, o papel dirigente do Estado na economia foi afirmado, e também o papel do Estado no reconhecimento de direitos sociais e o desenvolvimento de políticas e burocracias públicas federais. Entre essas criações estão a Justiça Eleitoral e a Justiça do Trabalho. Vamos considerar brevemente o seu significado e seu papel. Primeiro, a Justiça Eleitoral. Verdade e justiça era a palavra de ordem da Revolução de 30 e referia-se à necessidade de promover reformas que garantissem a verdade das eleições, que seria garantida pela organização do processo sob a responsabilidade de um judiciário independente. Esse tema apresenta um duplo aspecto. Por um lado, o fato de que o Poder Judiciário não é uma instituição que limita exteriormente uma dinâmica da competição política selvagem. Pelo contrário, atribui-se ao Poder Judiciário o papel de organizar as eleições competitivas, cuidando de todas as suas etapas, como se sabe, desde o alistamento até a proclamação dos eleitos. Assim, a Justiça Eleitoral funciona como um verdadeiro órgão administrativo das eleições, exercendo também poderes quase legislativos, dado o poder normativo de que dispõem os tribunais eleitorais e também poderes tipicamente jurisdicionais. Isso é conhecido de todos, mas não é comum que se reflita sobre o seu significado, de que o Poder Judiciário ou as instituições judiciais como um conjunto são partes inerentes da criação de uma ordem política, polity, democrática, competitiva no Brasil. Assim, a Justiça Eleitoral não é um agente externo
que exerce poderes quase que usurpados sobre os políticos e as eleições. Ela exerce um poder que lhe foi atribuído desde a Revolução de 30 e que foi reafirmado, com exceção da Constituição de 37, por todas as constituições desde então. Por outro lado, o poder judiciário independente não existia em 1930. Havia uma justiça federal precária e os judiciários estaduais com as prerrogativas da magistratura mais ou menos reconhecidas. Assim, um dos resultados da Revolução de 30 e do Pacto Político da Constituição de 34 é a fixação das bases da independência do Poder Judiciário e das garantias da magistratura. Desse modo, o próprio Poder Judiciário é instituído como um poder independente, voltado a garantir uma ordem competitiva e democrática, e a promover certos objetivos nacionais de caráter econômico ou social. Em outros termos, as bases da independência do Poder Judiciário estão no próprio movimento e processo político que redefiniram o Estado brasileiro contemporâneo. Assim, os papéis de quem é investido e o exercício de suas funções devem ser considerados pelo analista em função desta instituição política, e não de um modelo do que deve ser o Poder Judiciário definido numa sociedade liberal abstrata. Quanto à Justiça do Trabalho, sua criação também pode ser analisada sob esse prisma. À primeira vista, teríamos um exemplo de judicialização precoce das relações de trabalho no Brasil, mas a adoção em bases nacionais de um modelo legislado de relações de trabalho, se não teve efetividade imediata, projetou as bases normativas que definiram as formas legítimas das relações de trabalho no país. E assim criou as condições institucionais para o mercado de trabalho contemporâneo no país. E a Justiça do Trabalho, junto com os órgãos administrativos, com outros órgãos administrativos, coube o papel de implementar essa política social em nosso país, tanto pelos seus poderes jurisdicionais, como o seu papel de supervisão das condições de trabalho, de mediação dos conflitos e de fixação de normas coletivas de trabalho. A história da Justiça do Trabalho confunde-se com a própria criação da legislação trabalhista, e a expansão da legislação da Justiça reflete a dinâmica dos conflitos e das preocupações com a efetivação dos direitos trabalhistas. Veja esse papel, basta ver, essa expansão pelo papel atribuído pela Constituição de 88 à Justiça do Trabalho e as tentativas posteriores, como na emenda constitucional da reforma do Judiciário, 45. Então, do ponto de vista da história do Poder Judiciário, a Justiça do Trabalho, que surge no processo de formação do Estado brasileiro contemporâneo, resulta de uma crítica à concepção do juiz passivo e neutro, do positivismo legalista, do processo dualístico, presentes no modelo liberal conservador predominante até então. Ou seja, a Justiça do Trabalho torna-se o protótipo para um judiciário conforme a ordem competitiva e democrática que então se inaugurava. Esses exemplos mostram, então, que é necessário tratar o Poder Judiciário do ponto de vista da ordem política como um todo, e não como um poder dotado de certas características definidas a partir de um modelo abstrato. Eu vou, deu meu tempo, Eu vou concluir dizendo o seguinte: então, se a gente quer refletir sobre a participação do poder de juízes, as decisões dos juízes e a participação de outros agentes judiciais na política, no debate público, a gente deve dirigir, seja a crítica concreta, como foi feito anteriormente aqui, a crítica concreta às decisões tais quais elas foram tomadas, aos modelos que ela adota, seja a própria forma pela qual essa intervenção se dá. Agora, do ponto de mobilizar um conceito pseudo-sociológico como o de judicialização para ver nesta participação de juristas e de juízes na política democrática, ver isso como um desvio, como uma decadência da democracia resultante da usurpação ou da vontade de poder dos juristas, eu acho que é um pouquinho inadequado. E eu estou aberto ao debate. Muito obrigado. Concordo com o professor Andrei quando ele fala sobre a forma como a judicialização da política foi introduzida, instrumentalizada, traduzida pela reflexão jurídica, pela autorreflexão, pelo sistema, pela semântica interna ao sistema jurídico. Se é possível descrever a judicialização da política a partir das teorias do direito, a partir das faculdades de direito, se vê geralmente uma pretensão normativa
né, sobre essa função, se vê a judicialização da política como uma bandeira, né? Me parece que tem estabilizado esse projeto político da judicialização da política no interior das faculdades de Direito. A oposição a essas pretensões normativas é igualmente normativa, né? Nós observamos agora algumas modas contemporâneas, análise econômica do direito, criação de um juiz eficiente para substituir um juiz político. Aqui também se vê claramente uma pretensão normativa sobre o processo decisório do direito, né? Utilização, portanto, de conceitos analíticos para uma bandeira política no interior do sistema jurídico. A minha proposta não será essa. A partir de uma teoria sociológica, eu pretendo descrever, né, a partir desses instrumentos, descrever a origem, né, desse fenômeno, e relacioná-lo, talvez como fundamento, como causa desse fenômeno contemporâneo no interior da teoria do direito, no interior da faculdade de direito, de reação à judicialização da política, a chamada economicização do direito, o surgimento aí do juiz gestor, juiz político, enfim, a terminologia tem também para todos os gostos, né? 3 pontos, portanto, eu gostaria de desenvolver nessa exposição. Descrever o fenômeno da judicialização da política de modo a relacioná-lo com dilemas, né, que sistema político e sistema econômico passaram nos anos 70, início dos anos 80. Né? Relacionar, em outras palavras, esse fenômeno com a crise do estado de bem-estar social. Num segundo momento, identificar a judicialização da política como resultado da delegação das competências decisórias do sistema político para o sistema jurídico. Diante da incapacidade de lidar com a crise do welfare, a política inicia um processo de delegação das suas competências de implementação do welfare para o sistema jurídico. E, por fim, identificar a estabilização de uma certa função política exercida pelo sistema jurídico como a causa, ou como causa que dá origem à reação a esse fenômeno que é a economicização do direito. Eu vou me utilizar de 2 momentos da teoria dos sistemas para explicar esse percurso. O primeiro dele é aquilo que o Luhmann chamou de teoria da evolução. O segundo dele, um livro específico do Luhmann chamado Teoria Política do Estado Social, do Estado de Bem-Estar Social. Em relação à teoria da evolução, os conceitos utilizados pelo Luhmann serão fundamentais para eu desenvolver o meu argumento. Evolução da sociedade para o Luhmann e evolução do direito significa um processo que envolve 3 elementos: variação, seleção e estabilização. Esta seria a forma da evolução social para esse sociólogo. Por variação, se indica a produção de elementos sociais, de alternativas comunicativas, que diante da contingência do futuro, que diante da inexistência de certezas em relação ao futuro, se apresentam permanentemente como novidades. A variação é o surgimento, portanto, de novidades no processo comunicativo, de elementos novos no processo comunicativo. A variação produz, portanto, uma multiplicidade de possibilidades, uma multiplicidade de eventos, uma multiplicidade de alternativas. Ela obriga, ela impõe seleções. A seleção, o segundo elemento, da fórmula da evolução de Luhmann. Seleções são estruturas redutoras de complexidade, redutoras de possibilidades, que permitem transformar uma multiplicidade de alternativas em níveis compatíveis, em níveis capazes de viabilizar operações, de viabilizar decisões. E, por fim, uma vez escolhida uma alternativa,
Uma vez decidido sobre uma alternativa, uma vez selecionado, surge a necessidade de estabilização das inovações selecionadas. Ao observar esse processo de variação, seleção e estabilização, a semântica tradicional geralmente o observa como um percurso de início, meio e fim. A variação seleciona e estabiliza, e acabou. Enfim, nós temos já resolvido, já criado uma nova instituição social, por exemplo. Não é isso o que a proposta lumaniana descritiva da sociedade vai apresentar. Luhmann vai afirmar que essas semânticas tradicionais elas não percebem a circularidade e a cadeia de recíprocas implicações que compreendem variação, seleção e estabilização. Parece óbvio, mas esse autor vai afirmar com muita ênfase que toda variação, na verdade, depende de um processo de estabilização. Daí porque o termo luhmanniano para estabilização não é estabilização, mas é reestabilização. Não existe um ciclo de início, meio, fim, não existe uma linearidade de início, meio e fim, mas um ciclo temporal que se permanece, que se reproduz permanentemente, em que a seleção e a estabilização sempre vai ser o pressuposto de novas críticas, novas alternativas. Diminuição de complexidade, portanto, é sempre pressuposto de aumento de complexidade. A minha hipótese é que a estabilização do juízo político permitiu o surgimento de novas variações, e entre elas, particularmente, a economicização do direito. Antes de entrar propriamente nesse tema, eu queria retomar o aspecto das causas do surgimento do fenômeno da judicialização da política. E aí eu me remeto ao estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social, enfim, uma discussão já notória, caracterizava-se pela supervalorização do domínio público e pela ênfase na intervenção estatal na esfera privada. Sob o manto do bem-estar, da promoção de políticas públicas de bem-estar, se forjou uma concepção de Estado cuja finalidade era planejar, promover e executar políticas macroeconômicas, de um lado, que fossem capazes de diminuir a desigualdade social e estimular a expansão do capitalismo. No livro Teoria Política do Estado Social, diferentemente do que muito se afirma sobre o Luhmann, o Luhmann é um autor contrário ao estado de bem-estar social, o Luhmann nega esse modelo. Isso é bobagem. O autor não nega o estado de bem-estar social, nem é contrário a ele. O estado de bem-estar social, para o Luhmann, é considerado uma conquista evolutiva da sociedade moderna. A sociedade moderna pressupõe a inclusão generalizada de toda a população nos sistemas sociais. Diferentemente das sociedades pré-modernas, que não trabalham com essa inclusão generalizada nos sistemas sociais. Quem tem acesso a uma série de possibilidades comunicativas numa sociedade pré-moderna é restringido por aspectos estamentais, pelos status, por exemplo, por aspectos geográficos, por aspectos naturais. Só o nobre tem acesso à Universidade de Bolonha no século XII. Ao servo não é concedida. Eu não tenho, portanto, a inclusão generalizada no sistema educativo. Bom, na sociedade moderna, essa inclusão generalizada, ela já se verifica em alguns sistemas de maneira tardia. O sistema jurídico é um exemplo muito claro. Com a Revolução Francesa, todos são iguais perante a lei. Não é o servo mais igual, não é o nobre mais igual perante a lei. Servo e nobre são iguais perante a lei. Permite, portanto, a inclusão generalizada no sistema jurídico. O sistema educativo também tem uma inclusão generalizada tardia. Revolução Francesa, todos têm acesso à educação. Com o sistema político não é a mesma coisa. Vai afirmar o Luhmann, pensem, por exemplo, no que é o sufrágio universal. Vai ser distribuído ou vai ser estabilizado apenas nos anos 30. Mulher passa a votar apenas nos anos 30 no Brasil.
O voto no século XIX, em muitos lugares, era um voto censitário. A inclusão generalizada no sistema político vai se dar, segundo Luhmann, por meio do estado de bem-estar social, quer do ponto de vista das estruturas internas do sistema político, quer do ponto de vista das prestações que o sistema político deve à sociedade. É nesse momento que o sistema político inclui a sociedade a todas as demandas sociais que ele, sistema político, pode oferecer. Mas vai dizer o Luhmann, sempre quando há inclusão generalizada, o sistema precisa desenvolver formas de exclusão, para não conviver com uma etapa de sobrecarga muito alta de inclusão. O sistema educativo faz isso como? Nota. Está incluído no sistema educativo quem tem acima de 5. Quem tem abaixo de 5 está excluído do sistema educativo. O sistema jurídico, o processo judicial, quem ganha o processo judicial foi incluído ao sistema jurídico, quem perde não foi. O sistema político, diante das pretensões e promessas do welfare, não desenvolve essas formas de aliviar a inclusão, o ônus, o encargo da inclusão generalizada. E para mantê-la, o Luhmann vai afirmar, ele vai se utilizar de dois meios, de dois instrumentos, o sistema jurídico e o sistema econômico. Sistema jurídico e econômico são, portanto, dois meios do sistema político para fazer valer o estado de bem-estar social. Enquanto as altas taxas de crescimento econômico dos anos 40, anos 50, anos 60, efetivavam as políticas de bem-estar social, o direito realizava a sua velha prestação para o sistema político, que é a de legitimação das ações e das metas de bem-estar. O direito tem a função de legitimação da ação política como um todo, o estado de bem-estar social tem a função de transformar em direito o que poderia simplesmente ser promessa de campanha. Legitimação de um lado, efetivação por meio de recursos de outro. O Luhmann vai afirmar, enquanto esses dois meios funcionam muito bem, o estado de bem-estar social também funciona muito bem e consegue realizar a sua função de conquista evolutiva da sociedade. O problema é quando esses meios começam a falhar. E o primeiro meio a falhar foi o sistema econômico. Ao planejar o oferecimento de determinada prestação social, de determinada demanda social, o Estado atendia a uma carência, mas produzia como efeito indesejável outras tantas. E aqui tem a ver com o processo de seleção, estabilização e variação. A partir do momento que eu tomo uma decisão política, por exemplo, na sociedade, decisão implica escolha entre alternativas. Escolha entre alternativas implica que alternativas não escolhidas podem existir. Isto incute no processo decisório a permanente dúvida e contingência. Será que se eu tivesse tomado a alternativa não adotada, teria sido melhor? Esta contingência, essa incerteza, essa possibilidade permanente de efeitos indesejáveis, ela produz a necessidade de novas decisões, a necessidade de novos planejamentos. A solução de um problema pode, portanto, gerar outro problema que vai demandar nova solução, novo planejamento, nova política. Numa situação de crescimento econômico, como aconteceu nos anos 40, 50 e 60, existem recursos para o atendimento de todos esses problemas e todas essas necessidades sociais que surgem permanentemente na sociedade. Quando a economia começa a decrescer nos anos 70, principalmente por causa de dois eventos, os dois choques do petróleo, a economia já não consegue mais produzir recursos para financiar as políticas públicas do Estado de bem-estar social. Há, portanto, uma exigibilidade de aumentos de demandas por recursos. Uma sociedade que produz problemas sociais permanentemente precisa de recursos para saná-los. Mas, por outro lado, um decrescimento da economia.
Essa exigibilidade por aumento das demandas por dinheiro foi acompanhada pelas quedas nas taxas de crescimento econômico. Quando a economia perde capacidade de aumentar a produção de riquezas, as bases fiscais de financiamento das despesas públicas quebram. As demandas sociais, os gastos são maiores do que a arrecadação. Esse fenômeno é conhecido por todos, chamado de crise fiscal. Nesse momento, o meio economia está capenga, está mal das pernas. A política não pode se aproveitar, se utilizar mais tanto dele para a implementação do estado de bem-estar social e da inclusão generalizada. O Estado passou então a exigir mais do seu segundo meio, o direito. Para legitimar a sua ação, a política, como eu falei há pouco, transformava metas políticas, promessas de campanha em lei. Se esse foi o mecanismo de justificação da ação política, com o passar do tempo, transforma-se em instrumento de delegação de parte das competências políticas para o sistema jurídico. As políticas públicas foram gradativamente convertidas em direitos, e aqui tem um dado novo, em direitos fundamentais, em direitos que podem ser exigidos coercitivamente. Quando se pode exigir coercitivamente políticas sociais, nesse momento surge a figura do juiz político, do juiz que passa a desenvolver funções que não eram típicas do sistema jurídico, mas passam a ser mas sim típicas do sistema político. Mas, nessa etapa, mesmo com o aspecto da coercitividade, um fenômeno novo surge nos anos 80. Que a sociologia jurídica dos anos 80, o professor Ribas é um representante dessa geração, vai descrever como ineficácia social do direito. É o período das leis ilusórias, leis que não pegam. O direito constitucional vai reagir a isso, a dogmática jurídica constitucional vai reagir a isso com normas programáticas. Normas não dá para atender agora, porque não tem, está em crise econômica, não dá. Para o futuro, daqui a 30 anos, nós vamos conseguir realizá-las. Isto não significa que, acompanhado de movimentos políticos, ou de bandeiras políticas dos juristas, essas demandas não tenham sido dadas e concretizadas à população que levava uma política pública não recebida pela política, levava ao judiciário essa política pública não contemplada. Inexistência de dinheiro para financiar os direitos sociais, ineficácia social das decisões jurídicas, período das leis ilusórias. Isto implicava, em certo sentido, que a lide processual não fosse resolvida. O conflito de interesses no interior do processo não era executado, por conta da crise fiscal que existia. A não resolução do conflito social, ou do conflito de interesses, implica numa lógica de reprodução contínua de novos problemas, de novos conflitos. Se eu não resolvo um conflito social por conta da crise fiscal existente, a tendência de proliferação desse conflito é exacerbada. Um conflito social não resolvido na área da educação vai produzir outros problemas na área da educação. Isto leva a uma situação de exacerbada insatisfação social. Só que o direito não convive com o problema da insatisfação social. O direito não precisa ser eleito. A política, sim. Como a política reagia ao problema da insatisfação popular? Editando novas leis. Eu cumpro a minha função. Eu faço leis. Quem não está dando os direitos, quem não está dando as políticas sociais, é o sistema jurídico. Uma estratégia permanente da política foi de certa denegração do sistema jurídico nos últimos tempos. O poder judiciário
os últimos governos federais, atacando o Poder Judiciário e declarando a ineficiência, ineficácia do Poder Judiciário. Enfim, a terminologia também é conforme o gosto do freguês. A política reage a isso produzindo novas leis. Novas leis em uma situação de crise econômica. Em uma situação de crise econômica em que essas leis serão ineficazes socialmente. Ineficácia social, não resolução do conflito, não resolução da lide. Não resolução do conflito, não resolução da lide, aumento dos conflitos. Aumento dos conflitos, aumento da insatisfação social. Aumento da insatisfação social é respondida pela política e não pelo direito, que não convive com esse problema, editando novas leis. Nós chegamos a um momento, final dos anos 80, início dos anos 90, de explosão legal, conforme descrito pelo Jean Carbonnier, ou de inflação, né, legislativa. Esse processo contínuo vai produzindo conflitos exacerbados na sociedade. E a técnica legislativa, né, não mais se contenta em produzir novas leis. Com a tentativa de abarcar o maior número de conflitos possíveis, apresentar leis com conceitos jurídicos abertos e indeterminados. Inflação legislativa. Eu não sei qual lei o juiz vai adotar para tomar a decisão. Conceitos jurídicos abertos e indeterminados. No interior de cada lei, a polissemia, a figura do juiz político que se inicia nos anos 70, se estabiliza, né, completamente nos anos 90, com a crise do estado de bem-estar social. O direito pode exercer função política? A decisão política é igual à decisão jurídica? Me utilizo de um critério de distinção no interior dessa teoria dos sistemas para tentar diferenciar decisão jurídica de decisão política. E me utilizo aqui da teoria da organização do Luhmann. Separar decisão política e jurídica em 4 âmbitos. Primeiro, quanto ao nível de complexidade. Complexidade eu utilizo como sinônimo de multiplicidade de possibilidades e de alternativas. O nível da complexidade presente no sistema político é excessivamente alto. A política pode legislar sobre o que ela quiser. As alternativas que se colocam para o parlamento são inúmeras. O nível de complexidade que o sistema jurídico possui é muito menor. É uma complexidade já reduzida pelo sistema político. Uma vai chamar isso de dupla contingência. Primeiro eu tenho um primeiro processo de seleção sobre demandas da sociedade, reduzo essas complexidades, escolhi uma lei, a partir daquelas demandas que existem na sociedade, o sistema jurídico já recebe essas demandas sociais tratadas pela decisão tomada pelo sistema político. Portanto, opera com um nível de complexidade muito menor. Quanto à seleção das demandas, a política é ativa quanto à seleção das demandas. A política pode escolher qual demanda que ela vai querer operacionalizar. Agora eu vou resolver um problema de educação premente naquela comunidade, agora de saúde, agora de saneamento básico. O direito não pode. Quanto à seleção das demandas, o direito tem uma postura passiva. Ele tem que ser movido pelas partes. A demanda tem que chegar ao judiciário, o judiciário não pode escolhê-la. Quanto à flexibilidade da decisão, a decisão política é altamente flexível. A política pode decidir quando quiser e pode não decidir. Estamos com um problema de escassez de recursos, o orçamento está quebrado, nesse mandato nós não vamos decidir, deixa para o próximo. Vamos primeiro conservar as reservas, por exemplo. O direito não. Quanto a decisão jurídica é rígida. O non-liquid é um princípio, né, exclusivo do sistema jurídico. O sistema jurídico é o único sistema na sociedade que é obrigado a decidir. Uma vez entrada aquela demanda, de lá vai ter que sair uma decisão. Não há, portanto, uma flexibilidade, um olhar de conveniência e oportunidade. E por último, quanto à revisibilidade da decisão. Decisão política, uma vez tomada, pode ser reversível. Não faz coisa julgada a decisão política. A decisão jurídica faz. Uma vez tomada uma decisão política, aguenta o dano. O dano não pode ser modificado.
Estas diferenças de tipo de decisão entre sistema político e sistema jurídico, em certo sentido, né, agravaram, por um lado, a aritmética que já existia entre direito e economia. Como o direito não pode rever suas decisões, selecionar suas demandas, escusar-se de decidir, quando ele tenta atuar de forma prospectiva, né, programas finalísticos políticos, quando ele busca planejar interesses sociais, produz danos enormes no seu ambiente. Essas consequências se agravam quando nós pensamos em um contexto, né, de crise econômica. E a política estimula sobremaneira, né, esse tipo, né, de decisão no sistema jurídico, porque se escusa, né, da sua responsabilidade por implementação do estado de bem-estar social. O juiz político passa a ser observado pelo sistema econômico como um juiz caro e ineficaz. E é contra este magistrado que surge a figura ou a reação do juiz eficiente, da economicização do direito. O juiz eficiente, portanto, a economicização do direito, é uma alternativa que surge do processo de estabilização do juiz político, que faz, cumpre a função de um sistema que não lhe é próprio. Ele é resultado da forma de reorganização do sistema econômico sobre os tribunais. Essencialmente, é um juiz que deve se preocupar menos com promoção de igualdade e mais atento ao equilíbrio dos gastos públicos. Essa noção se desenvolve mais fortemente em países periféricos, onde a entrada de capital estrangeiro é condicionada por esse juiz eficiente. O juiz, se num primeiro momento, no juiz político, ele deveria observar as metas políticas e não o direito, agora ele deve observar as metas econômicas e, portanto, criar um ambiente de estabilidade para o sistema. A função do sistema é reduzida a uma mera criação de ambiente de estabilidade para o desenvolvimento do sistema econômico. O direito pode desempenhar a função econômica? O juiz eficiente não comete o mesmo equívoco? Não há dúvidas que, de uma perspectiva lumaniana, ao adotar a racionalidade da eficiência e conferir ênfase na noção de maximização de recursos, o juiz eficiente produzirá problemas de desdiferenciação entre direito e economia. O direito, portanto, tanto do ponto de vista da judicialização da política, ou do juiz político, quanto do ponto de vista da economicização do direito, parece querer cumprir uma função que vai muito além daquela que ele pode fazer, como se o direito fosse capaz de transformar a sociedade. Me parece que a função do direito é muito mais limitada disso. No caso da judicialização da política, por exemplo, um dos diagnósticos, Karl-Heinz Lader, um sociólogo do direito de origem lumaniana também, seria aquela que ele diz observar na Europa de despolitização da política. Então, uma vez que se espera que o direito tome decisões políticas, a política deixa de cumprir a sua função e a mobilização em torno da política, movimentos de protesto, começam a depositar esperanças no sistema jurídico e a política se esvazia nesse sentido. Me parece que esse processo está muito difundido no Brasil e adotado nas faculdades de Direito. Eu diria que nas sociedades periféricas, nas sociedades onde o baixo grau de consciência política é maior, onde o grau de consciência política é ainda mais baixo, como no Brasil, essa tendência pode se agravar. Hoje, a difusão do juiz político, eu diria que ela pode produzir um caso que eu conto nas minhas aulas. Vocês acompanharam em 2006 o movimento político que existiu na França pelo veto à lei do primeiro emprego,
que foi proposta pelo parlamento francês e que restringia absurdamente direitos sociais. Foi 2 milhões de pessoas na rua e exigiu o veto do presidente da República. Me parece que com essa tendência exacerbada de judicialização, ou de uma certa politização do sistema jurídico no Brasil, não iria ninguém para as ruas e esperaria que o juiz declarasse inconstitucional após a declaração de constitucionalidade. Isto de uma parte. De outra, se esperaria que se declarasse constitucional para viabilizar a entrada e o desenvolvimento do capital estrangeiro no país. Acho que esses são 2 problemas que estão aí presentes no processo de judicialização e economicização do direito. Muito obrigado.